entendo o lado do torcedor. Como eu falei, é a minoria, são 3, 4 torcedores que ali que querem tumultuar o ambiente. Essa não é a torcida do Corinthians, eu cresci assistindo o jogo do Corinthians e nessa fase que a gente está, nesse momento que a gente está, eu não consigo ver eles querendo atrapalhar o ambiente, então estou muito tranquilo quanto a isso. Sei que é a minoria de torcedor, apesar de ter 27 anos, sou experiente o suficiente para lidar com esse tipo de coisa. Continuar trabalhando, continuar se dedicando todos os dias para quando a oportunidade aparecer, poder dar a volta por cima e novamente fazer bons jogos. E fazendo uma análise do seu rendimento, foi motivos para crítica, Giovanni Augusto? O que você deu dentro de campo hoje? Sinceramente, eu acho que não. Houve alguns erros, assim como outros jogadores também erraram. Não vejo por esse lado. Mas se eles se acham no direito de cobrar, são torcedores. Eu tenho que aceitar, porque todos nós jogadores estamos sujeitos a isso. E dizer que estou muito tranquilo, tenho todo o apoio do grupo, tenho todo o apoio do treinador, tenho o apoio dos outros torcedores, que são a maioria. Então é isso que importa. Estou muito feliz aqui no Corinthians, é um lugar que eu me sinto muito bem. E eu tenho certeza que logo, logo, quando eu tiver mais uma sequência de jogos, que eu recuperar o condicionamento físico necessário, as coisas vão acontecer novamente. Giovanni, diz uma coisa para mim sobre a partida de hoje. O Corinthians no segundo tempo recuou demais ou foi empurrado pelo Flamengo para trás? Eu acho que é uma situação muito do jogo ali, né? A gente estava na frente do placar e a maioria dos jogos a gente costuma baixar um pouquinho a marcação ali para sair no contra-ataque, já que temos jogadores ali de uma transição muito forte. Acho que foi o que aconteceu. Eles tiveram a felicidade de praticamente nos sufocar ali no segundo tempo e conseguir achar um gol de uma bola parada. E então, o mais importante que a gente não perdeu, continuamos tomando ponto. E na quarta-feira temos mais uma grande final pela frente. Você falando da importância de ter uma sequência de jogos, está pintando aí, né, por conta de lesões dos companheiros, evidentemente, mas tem que aproveitar, né, Giovanni? Vai aparecer por causa de lesões, né? Me sinto preparado, me sinto confiante com o apoio do torcedor, com o apoio do treinador, dos companheiros de clube, então é descansar para que na quarta-feira, se realmente a oportunidade vier aparecer, eu esteja preparado para ajudar a equipe. E no começo da temporada ficou aquele negócio, Giovanni Augusto pode sair, Giovanni Augusto vai aparecer proposta. A tua cabeça, de lá para cá, o que é que passou? Você recebeu de fato alguma oferta? Você nunca quis sair do Corinthians? O que você pode falar pro torcedor? Nunca quis sair, cara. É um lugar que, primeiro, foi um sonho que se tornou realidade. É um lugar que eu me sinto muito bem, todo mundo me recebeu de braços abertos. Tenho uma amizade boa com todo mundo, então é um lugar que eu me sinto muito feliz. Vou trabalhar todos os dias com o maior prazer. E o que eu posso dizer para o torcedor é que eu estou com a cabeça 100% no Corinthians. É um clube que eu gosto de coração e eu tenho certeza que logo, logo as coisas vão voltar a acontecer naturalmente. Obrigado. Vou botar no pé. Onde eu encostar aqui, eu vou botar a minha no pé. Vamos chegar aqui no presidente. Vamos ouvir. Segundo tempo, quando ele faz algumas modificações, principalmente a entrada do William Arão ali. O que dá para falar do trabalho do Zé Ricardo nesse momento? Tocado por uma pessoa, a CBF que conduz tudo, alguma coisa tem que acontecer, porque é demais.
Agora, Está presidente, atrapalhando o campeonato. quarta-feira, na Copa do Brasil, o Santos se disse prejudicado com o Flamengo na Vila Belmiro. Hoje, o Corinthians. O senhor acredita que esses erros estão favorecendo apenas um ou outro time? Não? Não sei quem está favorecendo, eu sei quem eles estão prejudicando. Se favorece A ou B, eu não sei te falar. Isso aí quem tem que responder é a CBF, não sou eu. Eu estou reclamando pelo lance que foi um gol anulado legítimo contra o Corinthians. E não é o primeiro no campeonato. Vocês sabem bem, não é o primeiro no campeonato. Um campeonato dificílimo desse, você perder jogos por erro de arbitragem é um absurdo, desculpa. O Corinthians vai tomar alguma atitude? A única atitude que cabe é a gente falar. Amanhã cedo eu vou na CBF, amanhã cedo eu não consigo ir lá, mas vou ligar ao presidente e vou conversar com ele. O que resta eu fazer? O que é que nós temos que fazer? A não ser isso, só isso. Se vai resolver ou não, não sei. Mas cabe a nós fazermos uma representação, ligar, reclamar, enfim, é o que sobra. Tá aí, presidente do Corinthians, Roberto. Esse vai ter que arrumar a cor. Vamos lá de novo, vamos voltar para aquele buraco lá. Os caras lá falaram que não tem nada do Monique não, Gui. Ninguém falou de Monique lá na live. Porque ela acabou de chegar. Porque senão eu ia ter interrompido no meio, entendeu? Conseguiu fazer? Fiz um pouquinho. E meteu a boca ou tava tranquilo? Vai entrar com mais vai falar, vai ligar pra CBF, né? Que não dá pra acontecer isso. Aqui, ó. Ele marcou impedimento do Michael. Para você, falou o quê? Então, assim que o lance aconteceu, eu corri no bandeirinha e ele me explicou que o impedimento teria sido do Jô. Na hora eu vi que ele estava equivocado, porque o Maicon chutou a bola para trás e o Jô veio de trás. E foi essa explicação que ele deu, né? Eu fiquei confuso, porque até achei que teria sido do Maicon no primeiro lance, mas a explicação que ele deu foi essa. E o resultado, independente disso, gols perdidos também pelo Flamengo, pode dizer que o primeiro tempo foi do Corinthians, o segundo do Flamengo? Eu acho que a gente no segundo tempo não conseguiu reter a bola tanto quanto gostaríamos. Perdemos um pouco o controle do jogo e isso trouxe a equipe do Flamengo muito para cima, com a qualidade que eles têm do meio para frente, criar as oportunidades deles. Mas foi um grande jogo, né? A gente sabia que ia ser muito difícil, mas não é um resultado ruim por manter a distância para o Flamengo. Agora é esperar o fim da rodada para a gente ver nossa situação. Obrigado, um abraço, Rodrigo. Rodriguinho, a respeito do desempenho no segundo tempo, você já demonstrou também a sua insatisfação a respeito do gol mal do lado do Jô no primeiro tempo. Mas no segundo eu te pergunto o seguinte, o Corinthians que recuou ou o Flamengo que empurrou? Olha, acho natural, pela forma a gente já estava ganhando o jogo e a equipe dele se lança muito ao ataque. A gente estava tentando se defender, pecamos na hora de segurar a bola, porque a gente não estava conseguindo sair com a mesma eficácia do primeiro tempo e isso deu ao Flamengo o controle do jogo. O gol mal anulado do Jô decidiu a partida, foi determinante no empate? Foi pelo fato que terminaria 2-1 o jogo se fosse validado o gol, né? A gente fica triste porque acaba atrapalhando todo um trabalho. Pelo que a gente fez hoje, a equipe muito competitiva, jogando de igual para igual, mostrando as suas qualidades, sendo eficaz nas finalizações. O Diego também está de parabéns, que fez uma grande defesa no chute do Jô no segundo tempo. Mas isso aí acaba nos prejudicando e a gente fica triste porque era uma coisa muito fácil de acertar. A respeito agora do jogo que vocês fizeram também nesse segundo tempo, as chances que o Flamengo criou.
O Carille disse que não foi esse o jogo que vocês mais estiveram perto de perder nessa invencibilidade, mas sim o jogo contra o Cruzeiro. Você concorda com ele ou você acha que a partida de hoje realmente vocês correram um risco grande de perder nessa sequência toda? O jogo do Cruzeiro foi um jogo complicado também, né? Eu estava de fora, estava acompanhando. No final do jogo recuamos muito e demos a possibilidade deles conseguir a vitória. Esse jogo foi parecido. O Cássio fez algumas grandes defesas também. Mas se você colocar num todo também, a gente poderia ter feito mais um gol se não fosse anulado. E a bola do Jô também, no final do jogo que o Diego pegou, foi uma grande defesa. Valeu. Consegue dar um passinho para sua esquerda, hein? Já dá. Beleza. Obrigado, Jô. Vamos lá. Obrigado, Fernando. Obrigado. Jô, queria que você falasse um pouquinho sobre dois lances, né? Primeiro o gol que valeu, para depois a gente falar um pouquinho do gol que não valeu. A hora que o Balbuena deu a arrancada antecipada, você já se posicionou, esperava pelo passe, mesmo sendo de um zagueiro? Isso aí é um contra-ataque, né? Eu procuro sempre fazer esse movimento, um movimento que é de costume meu já, alguns gols meus saíram assim. O Atlético Paranaense foi um que eu quase fiz o gol, né? Uma bola bem parecida. E foi um gol que foi um gol bonito, né? Fiquei feliz, é claro que poderia ter sido melhor se não tivesse o erro da arbitragem, obviamente, mas acontece, são coisas que no futebol a gente tem que ir tentando amenizar ou tentar achar alguma maneira, né, junto com os outros times, tentar oficializar essa parte de arbitragem de vídeo, porque vai ajudar não vai ajudar um adversário a prejudicar o outro, ou vai ajudar a arbitragem a errar menos, cara. E para eles é difícil, são seres humanos. A gente não pode vir aqui e ficar martelando eles, cara, porque eles também trabalham, eles têm família, eles têm filhos, então é difícil. Mas o que a gente puder ajudar para não acabar influenciando no resultado, poderia ter sido 2-1, 3-1, sei lá, enfim. Mas anular o gol que é um princípio básico de um toque para trás. E eu estava vindo em projeção, mas aconteceu seguir nessa caminhada que ainda tem quase aí bastante jogos para acabar o campeonato. Assunto arbitragem à parte, 1-1 foi melhor para o Corinthians, na tua opinião, porque mantém os 12 pontos para o Flamengo? A gente não perdeu, eles que estão correndo atrás, né? Obviamente que eles queriam os 3 pontos para diminuir a diferença, para a gente ficou de bom tamanho, seguramos eles e aumentamos um pouco a vantagem. É claro que ainda o Grêmio e o Santos vão se enfrentar agora, então também um vai ficar, não sei qual vai ser o resultado, mas um empate, um pontinho, somamos e isso que é o importante. O jogo que vocês estiveram mais perto de perder nessa série de invencibilidade, Jô? Não, acho que foi um jogo bem igual, né? É um time que faz muito cruzamento, cara, porque eles têm jogadores altos, acho que não sei quantos escanteios, foram muitos escanteios, uma hora de tanto martelar, uma hora acontece o gol, né? A gente teve a minha última chance ali com a defesa do Diego. Foi um jogo igual, duas equipes grandes que procuram sempre o resultado. O que você atribui aí nessa segunda etapa, o Flamengo ter sido superior, né, e ter ameaçado aí essa invencibilidade do Corinthians, ter perdido no dia de hoje? Como eu falei, eles tinham só uma jogada, que era jogar para o lado e cruzar a bola na área. Não achei que envolveu, o meu modo de ver, uma equipe que trouxe um envolvimento contra a gente foi o Cruzeiro. Uma equipe que envolveu, nossa equipe conseguiu infiltrações, eles jogavam a bola para o lado e cruzamento e escanteio, tanto é que o gol saiu de escanteio. Mas como eu falei, nossa equipe sabe sofrer, sabe segurar, e a gente conseguiu mais uma vez um ponto que era importante. Só uma última, o presidente agora há pouco disse que vocês ficaram nervosos ainda no vestiário, no intervalo, quando souberam que o gol estava legal, e que isso influenciou também na atuação do segundo tempo. Chega a esse ponto, e quando vocês conversaram com o juiz na volta, ele explicou se o impedimento foi seu, se o impedimento foi do Maicon, o que ele explicou para vocês? Não, o nervosismo existiu, né? É claro que a gente queria já ter virado o jogo com 2-0, né? Seria bem mais difícil, a gente cedeu o empate, né?
Mas a gente se conteve ali, não influenciou, acho que no segundo tempo. No segundo tempo a gente cansou um pouquinho, só que a gente marcou muito, né? Esquecemos de jogar, que é o que a gente sempre faz, contra-ataque, é um passe bobo. Mas é natural, a gente não, como eu falei, a gente não pode sacrificar ninguém, nem a gente tem que fazer o nosso trabalho, continuar focado, que a gente vai seguir nessa caminhada. Legal, muito obrigado. Aqui a palavra, então. Gabriel, primeiro, antes da gente falar de jogo em si, vamos tirar da frente o assunto chato. Teve um desentendimento, em vários momentos, desentendimento no singular, eu tô sendo até bondoso. Você com o Diego ao longo de toda a partida. É uma coisa normal de jogo? Alguém teve alguma entrada que o outro não gostou? O que você pode explicar desse confronto à parte entre vocês dois? Não, normal de jogo. Até o Diego é um cara experiente, que eu acho que muitas coisas que ele falou ali não precisava, até porque foi um lance que eu pedi pro árbitro dar o cartão porque ele matou o contra-ataque, né? Aí ele falou, abaixa a mão, moleque, não sei o que. Acho que isso daí não precisa, ele já é nego velho já do futebol, então acho que a atitude de moleque foi da parte dele. E depois ele começou a dar mãozada, querer dar abraçada. Procurei jogar, marcar bem ele ali na hora que caía no meu setor, mas isso faz parte. Futebol dá muitas voltas e a gente tá tranquilo e feliz com o nosso momento também na primeira colocação. Agora, tirada já essa situação individual sua, teve um outro lance chato no jogo que envolveu o Jô e o time como um todo, né? Afinal de contas, eles iriam para um 1-0 no momento anterior que acabou não acontecendo. Como vocês encararam isso? Foi um erro decisivo para o Corinthians sair daqui sem a vitória? É lógico que esses erros acabam minando a nossa equipe, né? Tira um pouco a nossa concentração, porque é um lance ridículo, né? O erro que se eu que estava atrás da linha da bola, vi que não estava impedido, porque até foi uma infiltração do Marco e depois um passe para trás para o Jô fazer o gol. É lance básico do futebol que não pode errar. E depois até um lateral ao nosso favor, assim, claro, o juiz pega e o Bandeira dá pro lado do Flamengo, depois ele não, é pro lado do Corinthians. São coisas que é difícil, é chato, e teve jogos que voltou, que teve a interferência de fora, o próprio jogo do Flamengo contra o Avaí. Não sei porque hoje não voltou e não deu gol pra gente. Gabriel, se não fosse travessão, a invencibilidade teria caído, né, naquele lance do Pedro Henrique. Claro que no primeiro tempo teve esse lance a favor que você acabou de citar, mas por que hoje o time teve tanta dificuldade e correu riscos para perder essa invencibilidade? E se não fosse a defesa também do Diego Alves lá do Jô, né, no chute que passou perto, o próprio erro do juiz. Foi um jogo franco, um jogo aberto que nós fechamos depois que fizemos o gol, isso é normal, nós sempre fazemos isso. E a equipe do Flamengo é uma equipe de qualidade também, mas agora é valorizar esse ponto e buscar os 3 pontos fora de casa contra o Atlético, que vai ser um jogo bom. Muito obrigado, Gabriel, passando por aqui.
Cássio, tudo bom? Beleza? Vamos lá pra gente aqui rapidinho. Quer começar, Xará? Tá ao vivo? Tá. Vamos lá. Cássio, boa noite. 1-1, me parece que pela tabela melhor pro Corinthians do que pro Flamengo. É complicado, é um jogo grande. Na minha opinião, jogos assim, se você não consegue ganhar, também não perde, porque não deixa a equipe avançar. A gente sabe da qualidade da equipe do Flamengo. Mas eu acho que a gente saiu um pouco frustrado pelo gol anulado. Acho que lutamos, perdemos 2 jogadores e é bem complicado. E entrar no decorrer do jogo assim é difícil, mas acho que o erro que o Bandeirinha e, na minha opinião, o árbitro adicional que fica no lado do gol, que também poderia ter ajudado ele, tiveram. Acho que foi grande, foi numa escala bem grande assim. E acho que não poderia ter errado de tal maneira. Uma coisa, a gente está sempre aí, sei que é difícil a situação do árbitro, do Bandeira, quando erra por pouco, assim, é erro também, mas é difícil, a gente até entende, mas da maneira que ele anulou o gol ali, a distância que estava, eu acho que foi um erro bem grande, bem grave, eu acho, mas vida que segue, a gente tem que trabalhou, se esforçou o máximo, infelizmente não conseguimos sair vitorioso, mas eu acho que conseguimos pontuar. Lógico que em casa a gente sempre pensa em vencer, mas hoje não conseguiu, mas a gente sai feliz por ter se entregado o máximo, mas, como eu falei, infelizmente não conseguiu a vitória. Eu brinquei com o Pedro, desculpa, Flávio, até brinquei com o Pedro Henrique, que é aquele lance que ele vai lá e dá um beijinho no travessão, né? Salvou ele, salvou a invencibilidade de vocês, mas vamos lembrar de uma também, que foi uma cabeçada, se não me engano foi do Juan, né, na marca do pênalti praticamente, que você fez uma defesaça, e no lance do gol você quase também fez uma defesa com o Hever cara a cara, quer dizer, fala um pouquinho desses 2 lances e do teu momento, né, que foi muito bom para pegar esse tipo de bola, né? Eu acho que falando do gol, ele foi muito feliz na conclusão e foi muito perto. E ela acabou saindo de mim, não foi uma bola tão perto. E eu consegui desviar, mas não com a força suficiente pelo grau da defesa ali. Eu não consegui tirar, infelizmente. E eu consegui defender a bola ali, ele surgiu ali, o Juan, a gente sabia que ele tinha sabia não, a gente sempre viu da carreira toda dele que é grande qualidade no cabeceio. E infelizmente a gente não conseguiu bloquear naquele momento e eu consegui, quando a bola quicar, consegui me enquadrar bem e consegui evitar o gol no momento ali. Cássio, só me permita voltar de novo nesse gol mal anulado da arbitragem. Ele foi determinante para o Corinthians não sair daqui vitorioso? Determinante é difícil falar, mas foi gol. De repente, se nós tivéssemos sido gol e abrisse os 2-0, a gente não tomaria, mas são suposições, mas eu acho sim pelo erro, assim, sabe? Eu acho que foi um erro bem grande, cara. A gente vê erros, vários tipos de erros por pouco, mas eu acho que foi um erro, eu acho que o juiz, o Bandeirinha não poderia errar de larga distância, eu acho que era mais de 2 metros, assim. O Jô saiu atrás dos marcadores do Flamengo e estava atrás da linha da bola, eu não entendi nada ali. Acho que foi um erro bem grande. Agora, saber se nós íamos ganhar ou não, a gente não sabe. Poderia fazer 2-0 e não deixar o Flamengo chegar nos 2-0. Acho que o que aconteceria depois daquele gol ter acontecido a gente não sabe, né? Mas naquele momento o gol foi validado, né? Deveria ser validado, foi um erro bem grande. A respeito agora do sofrimento no segundo tempo, né? O Corinthians, acho que até a metade do segundo tempo, ficou muito atrás da linha da bola e a posse do Flamengo, martelando, jogando bola na área, tanto que acabou conseguindo um empate depois. Foi o jogo que o Corinthians, nessa sequência agora de 32 jogos de invencibilidade, foi o jogo que o Corinthians esteve mais perto de perder? É muito difícil, porque a gente tomou pressão e no final o Diego salvou. Falar sobre se nós só fez uma bela defesa no chão. Mas é complicado. O Flamengo é uma equipe que é muito qualificada. Mudou os jogadores e subiu o nível, entrou os meninos do time deles. É complicado, a gente perdeu 2 jogadores também. Isso ficou um pouco difícil. Acho que de repente nós conseguimos ficar um pouco mais com a bola, controlar um pouco mais jogos, mas são situações. A gente vai pegar jogos assim, vai pegar jogos que a gente vai ter mais posse de bola, vai ter mais chances de gol e vai poder definir a partida, mas acho que foi um jogo franco, como eu falei antes, acho que esse tipo de jogo, muitas vezes a gente não consegue ganhar, mas não perde também, porque mantém a mesma distância da equipe, a gente já vai por meio da tabela, por meio do campeonato, falta mais 2 rodadas, então a gente tem que tá jogando assim, quando não se ganha, não se perde. O
Cássio, eu queria que você falasse um pouquinho, desculpa te perguntar de novo da arbitragem, porque agora a gente está ao vivo, tá? Então peço a gentileza. O que você achou primeiro do lance e o que vocês conversaram entre vocês, né? Depois da partida ou no intervalo, se vocês já sabiam no intervalo de que o lance estava legal? Eu acho que foi um erro bem grande, um erro que de repente naquela situação poderia mudar o panorama do jogo, ou a situação. Como eu falei, depois do gol a gente não sabe se ia conseguir fazer o segundo gol ou como ia acontecer, mas naquele momento ou tinha que ser validado porque foi um erro grande do bandeirinha e acho também do árbitro adicional. O árbitro que fica atrás do gol ali também, ele poderia ter ajudado o bandeirinha naquela situação, até porque ele viu também que o jogo vinha de trás e o cara estava quase na linha de fundo, o Michael, assim, eu acho que ele poderia ter ajudado, assim, mas infelizmente ele não validou um gol. Eu acho que mais a reclamação porque foi um erro. Erros acontecem, eu acho. Há erros de goleiro, há erros de jogadores, há erros de todo mundo, do árbitro. Às vezes há erros pequenos que é nítido. Já aconteceu com nós também de tomar gols de pouco. Acho que de São Paulo a gente tomou um gol do Gilberto, mas não tem nem como tu falar alguma coisa do bandeirinho ou da questão, porque é pouca coisa. Então, mas esse erro foi muito grande. E um jogo desse calibre, um jogo grande como esse, de repente um gol anulado assim, pode fazer total diferença no resultado da partida. Muito obrigado, Cássio. Valeu. Tá, vamos lá. Fagner, queria te perguntar quem estava impedido no gol anulado do jogo, por favor. O Michael ou o Jô? Não, eu tô brincando, mas... Cara, é como eu falei, o árbitro tá passível de erro. Se fosse um lance mais duvidoso, até era compreensível, mas da maneira que foi, fica uma coisa muito visível, né? Então eu acredito que não adianta eu aqui também ficar falando, ficar batendo numa tecla. Eu acho que todos vocês já viram, reviram, vai ser discussão durante amanhã e terça provavelmente.
Mas cabe a nós agora ir para casa, descansar, recuperar bem, já pensar no jogo de quarta-feira, que a gente sabe que é um jogo difícil, né, para que a gente consiga manter o caminho que a gente está mantendo, sem desviar o foco daquilo que é o essencial, que é jogar futebol, né? Então, é trabalhar e esfriar a cabeça. A gente está se caminhando para o final do primeiro turno. Dos times da parte de cima que disputam o título com vocês, vitórias contra Grêmio, Palmeiras, Santos, empate com o Flamengo. Quer dizer, é um saldo bom na tua opinião? Imagino que sim, né, para ter essa grande vantagem. E se vocês imaginam que será ainda mais difícil repetir esse tipo de campanha também no retorno, porque daí o campeonato vai estar mais afunilado. Sem dúvida, né? A gente sabe que aquilo que nós fizemos até agora é um fato inédito, é uma coisa difícil de acontecer de novo, é difícil por tudo aquilo que envolve o Campeonato Brasileiro, mas é como eu venho falando sempre, a cada jogo, ganhando, empatando, que uma hora a gente vai perder, né? Então a gente tem que ter essa consciência de que quando acontecer a gente não pode jogar fora todos esses 30 e tantos jogos que nós temos de invencibilidade, né? Porque a gente sabe que vai acontecer, né? Mas a gente tem que tentar o máximo possível ir jogando para frente e ter tranquilidade. Quando acontecer, ter tranquilidade, ninguém expor ninguém, ter tranquilidade para recolher os cacos, voltar a trabalhar e voltar a fazer tudo aquilo que a gente vem fazendo, né? Então, todo mundo tem essa cabeça e tá tudo muito tranquilo. Muito bem. Fagner, aproveitar a sua presença aqui, te perguntar mais uma vez sobre esse lance do Jô, do gol anulado. Foi determinante para o Corinthians sair daqui sem a vitória? Cara, é difícil a gente falar em determinante, né? Mas eu tenho certeza que se de repente o jogo vira em 2-0, o ânimo do Flamengo talvez fosse outro, talvez a proposta de jogo dele seria outra para o segundo tempo. Mas nós também temos que reconhecer que nosso segundo tempo não foi o ideal, né? Nós não mantivemos a bola, nós não conseguimos jogar. E quando você tem esse reconhecimento, a gente tem margem para crescimento, né? Se você acha que foi tudo bom e não assume que você tem coisas para melhorar, então você está desviando o foco, né? Então vamos ter tranquilidade, corrigir o que a gente precisa corrigir, que esse jogo a gente não fez bem, como a gente vinha fazendo, para que no próximo jogo a gente não repita os mesmos erros. Últimos 3 jogos do Brasileirão, 3 empates. Dos 9 possíveis, o Corinthians somou 3. Claro que a gente tem em consideração tudo aquilo que você já falou, de não jogar fora esses 32 jogos de invencibilidade, a vantagem construída sobre o Grêmio, mas é algo que preocupa essa oscilação em termos de resultado, não de desempenho? Não, porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro lá na frente, às vezes um ponto pode fazer a diferença, né? Então, tivemos 2 empates em Avaí e Atlético Paranaense, uma vitória no Rio, que foi importante, né? E agora mais um empate com um concorrente direto. Então, eu não vejo como ruim, né? Mas a gente sabe que é importante a gente estar sempre pontuando, né? Num campeonato longo, campeonato difícil, né? Você está pontuando é importante para lá na frente, esse um pontinho pode fazer bastante diferença. Valeu.